close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Salve galera! Começando mais um vídeo aqui nesse maravilhoso canal Diário de Rolê. Hoje, sexta-feira, dia 12 de março. Acabei de voltar do trabalho, já é de noite, aqui já são quase 11 da noite. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês, aproveitar que o Eros sempre tá falando muito nesse canal, né? E eu quase nunca falo nada. Então vou aproveitar e roubei hoje o espaço aí, roubei o dia pra mim. Então, se você gostou dessa ideia, se você curte as conversas que a gente tem aqui, já deixa o seu like aí, por favor, para ajudar a gente. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Vai lá no sininho, ativa todas as notificações, que isso ajuda bastante a gente. O YouTube entende que é um conteúdo relevante e bastante gente gosta. E como a gente coloca vídeos diários, então isso também é muito interessante, porque o YouTube vai valorizando cada vez mais. Então, dá essa força aí pra gente. Então, no vídeo de hoje, o que eu queria conversar com vocês? Eu queria explicar pra vocês por que a gente mora aqui na Espanha e não em outro lugar, por que a gente escolheu a Espanha e como foi todo esse trâmite para chegar até aqui e um pouquinho da história também. Eu sou péssima de história, péssima de memória, gente. Todas as vezes que eu encontro minha mãe, eu pergunto: mas espera, essa tia é por parte de quem? O meu avô, eu me enrolo inteirinha nas histórias, na árvore genealógica. Mas enfim, o meu avô, eu não tenho certeza se é quando ele era pequeno ou se ele nasceu no Brasil, tá? Mas a família dele, os meus bisavós, foram pro Brasil por causa da guerra que tava tendo aqui na Espanha. E a família deles, né, o do meu avô, é daqui de Torremolinos. Inclusive a gente já mostrou em vários vídeos, né, as praias de Torremolinos, de como que é. E é onde quando a gente veio pra Espanha, o primeiro lugar que a gente morou. Então a família dele é de Torremolinos. E aí ele conheceu a minha avó em São Paulo. Mas, coincidentemente, a família da minha avó também é aqui de Andaluzia, de outra cidadezinha aqui perto. Então, assim, foi coincidência não, né? Era pra ser. Mas é curioso que os dois são de famílias que aqui na Espanha eram lugares próximos e foram se encontrar no Brasil, né? E então, por parte desse meu avô, eu tenho a dupla nacionalidade. Na verdade, a minha mãe tirou a dupla nacionalidade, né? Que você entra com os papéis no consulado da Espanha no Brasil mesmo. Eu lembro que teve um período na minha infância que ela estava tentando, só que parece que o consulado estava há muito tempo fechado para processos, né? Que eles têm umas épocas assim, que fecham por 4 anos, não aceitam mais ninguém e depois volta a funcionar. Então, a minha mãe conseguiu a dupla cidadania e eu acho que eu tinha 15 anos quando ela conseguiu finalmente fazer o meu processo. E aí, então, acho que desde essa época, desde os 15 anos, eu já tenho a dupla cidadania. E quando você faz a dupla cidadania, você também faz o seu passaporte espanhol. Então, com esse passaporte, eu já tenho várias facilidades. Por exemplo, para eu ir... Quando a gente foi para os Estados Unidos, eu precisava passar por todo aquele processo de visto, né? Que é complicado, é chato, é caro. E muitas vezes nem aprova, porque eles nem falam o motivo, mas nem aprova. E com o passaporte espanhol, não. A Espanha tem um convênio que você entra num site lá e paga uma taxa de, acho que foi 16 ou 19 dólares e pronto, você já está autorizado a entrar nos Estados Unidos. Então é muito mais simples. Por essa parte também já ajuda bastante. Então, a minha mãe tem a cidadania espanhola, os meus tios, alguns primos têm também. A minha irmã, é curioso comentar que ela não conseguiu na época que a gente foi tirar. Por quê? Porque ela já tinha completado 18 anos. E quando você completa 18 anos, para você conseguir, através da sua mãe,
ela tinha que fazer algum processo, como se fosse uma prova de idioma, ou vir pra cá morar 1 ano, só que nesse 1 ano você ia estar sem documento, então você tinha que trazer dinheiro para se sustentar 1 ano, era uma coisa bem, assim, eles já complicavam bastante a vida. Parece que se ela fosse diretamente pelo meu avô, se a minha mãe não tivesse, ela conseguiria, mas como minha mãe tem, ela com mais de 18 anos, ela já não conseguiu tirar a cidadania. Então, quem sabe um dia, né, ela se encoraja e vem morar aqui 1 ano para conseguir a cidadania dela. Então, como que foi o processo, né? Depois que a gente decidiu vir morar aqui, o que a gente precisou fazer? A gente agendou no consulado uma data, porque o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que legalizar o nosso casamento, só que na Espanha. A gente é casado no papel, né, no civil, no Brasil. Então, a gente teve que levar a certidão de casamento no consulado espanhol, e aí eles mandavam pra cá, autorizavam como se vocês forem pra Espanha, então tá legalizado esse casamento. Era como se a gente tivesse casado nas leis daqui também. Pra quê? Pra que quando a gente chegasse aqui, o Hero tivesse os direitos por mim, por ser meu marido, legalmente meu marido. Então, a gente precisou levar esse papel e não foi muito complicado. Tinha alguns detalhes, levar certidão de nascimento, autenticada, aquela burocracia que vai um dinheirão em 3 papeizinhos. Mas faz parte, né? A gente está acostumado que tudo é assim. Então, a gente fez essa certidão de casamento, né? E quando a gente decidiu a data, tinha que ir lá 1 mês antes, né? Levar as passagens para eles verem a data. E eles fazem uma carta de baixa consular, que tá dizendo, ela não faz mais parte desse consulado do Brasil, tá? Ela tá indo pra Espanha, como se fosse, né? Então, a gente veio pra Espanha com a minha cidadania, o meu passaporte espanhol, a nossa certidão de casamento que a gente levou lá no consulado, né, que estava autenticada e tudo isso, e a baixa consular. Então, foram essas 4 coisas que eu trouxe e o Hero veio com RG, com RG a coragem. Então, chegando aqui, inclusive, eu dei até entrada em uns papéis, caso eu precisasse de uma ajuda, como se fosse um seguro-desemprego aqui na Espanha. Então, eu também, em outro órgão do governo espanhol no Brasil, que eu não lembro o nome agora, não é no consulado, eu tive que levar vários papéis de comprovante de trabalho, de INSS e tal, comprovando que eu já trabalhava há X anos, para quando eu chegasse aqui, como se fosse que eu já tivesse cotizado aqui. Vamos supor, no Brasil você tem que trabalhar 1 ano para ter direito a um seguro-desemprego. Então, eu ia chegar aqui dizendo que eu já tinha 6 anos trabalhados para contar com essa ajuda. Mas quando a gente chegou aqui, você tinha que dar entrada num órgão do governo, dizer que você está desempregado, procurar emprego por 1 mês. Depois desse 1 mês, se eles não tivessem... Se eu continuasse desempregada, aí sim eu ia começar com essa ajuda. Mas graças a Deus consegui emprego antes disso, né? E muito melhor do que precisar depender de ajuda do governo, né? Muito mais seguro. Então, a gente chegou aqui, aí dentro de poucos dias eu já consegui agendar para ir tirar o meu RG espanhol, que eles chamam de DNI. Então, esse DNI, depois que a gente chegou aqui, acho que com 20 dias eu já tinha. E pra fazer esse DNI, o que eles pediram? Esses papéis que eu trouxe do Brasil e um empadronamento, que é um comprovante de residência daqui, né? Que é o contrato do aluguel. Então, como a gente veio pra cá pra viver na casa de uma prima, num prédio que ela tem vários apartamentos alugados e tinha livrado um apartamento, a gente veio morar nesse apartamento. Então, quando a gente chegou, também já tinha esse contrato de aluguel pronto. Então, foi tudo muito, muito simples. E aí, com 15 dias que a gente estava aqui, eu tirei meu DNI. Um dia depois, eu já estava entregando o currículo. Um dia depois, já tinha emprego. Então, assim, foi tudo muito maravilhoso pra gente. A gente não pode reclamar de nada. E aí, pro Hero, enquanto isso, o Hero ainda não tinha
direito de trabalhar e de nada não, né? Ele tava aqui como turista, ele não tava como morador, como cidadão. Então, depois que tirou o meu DNI, a gente conseguiu agendar o dele para depois de 3 meses, porque é mais disputado, essa chama estrangeiria, que cuida dos documentos de estrangeiros mesmo, de gente que vem pra cá. Então, quando a gente foi lá, o que a gente precisou mostrar? O meu documento, aí contrato de aluguel, tal, coisas comprovando que a gente tinha conta aqui, conta no banco, e a certidão de casamento. Para isso que foi importante, porque eu sendo espanhola, eu tendo cidadania espanhola, ele, por ser casado comigo, já garante automaticamente. Então, só que o documento dele é diferente. O documento dele chama NIE, que tem validade, eles chamam de permissão, por ser casado com cidadão. Uma coisa assim, tem um nome específico, mas eu esqueci. E então, ele tem essa permissão que vale 5 anos. Depois de 5 anos, eu acredito que tem que ir lá de novo, comprovar que ainda tá casado, tal, e aí vão renovando. Mas isso é garantido que ele sempre vai ter. Se ele quiser um dia tirar o DNI, que é igual eu tenho, ele tem que fazer um monte de provas, tal, para conseguir a cidadania espanhola mesmo e conseguir o passaporte europeu e tal. Mas, de momento, com o NIE, é igual ao DNI, tem os mesmos direitos, é um documento igual. O único é que tem a validade mais curta e tem um prazo de tempo que você não pode ficar fora do país. Parece que são 6 meses. 6 meses é o máximo que você pode ficar fora do país. Tipo, ele não pode ir pro Brasil ficar 2 anos, porque quando ele voltar já vai ter perdido a validade do documento. E aí não sei como funciona para fazer de novo, se é a mesma simplicidade. Na verdade, eu não sei como funciona mesmo. E outro detalhe curioso que eu vou contar pra vocês. O Sheik, como a gente trouxe o Sheik? A gente pesquisou muito. Quando a gente começou a pensar em vir pra cá, eu ficava com o pé atrás, porque eu falava, eu não quero deixar o Sheik aqui. E na verdade a gente achava um pouco impossível trazê-lo, né? Pelo tamanho dele, por tudo, né? Mas a gente começou a pesquisar e tal. Sempre tem uns grupos no Facebook de Bulldog e tal, e a gente começou a perguntar. E aí indicaram várias empresas pra gente. Tinha algumas empresas que levam o cachorro naquela caixinha de transporte dele, só que no bagageiro, junto com as malas. Só que o Sheik é de uma raça braquicefálica, que tem muita dificuldade de respirar. Então até várias companhias que você ligava pra fazer cotação falavam, sai tanto, tal, mas só que não é aconselhado pra raça dele e tal. Então a gente ficou assim, muito inseguro. Até que mandaram lá no grupo o contato de uma pessoa que trabalha só com isso. Tem experiência, parece que de 20 anos já. Ele leva o cachorro daqui pra lá e pega um aqui, entrega lá, dá a volta no mundo inteiro levando os cachorros. E como ele leva? Ele leva na cabine com ele, só na coleira. Então achei que veio patrão, veio de luxo, sentou até na cadeira do avião. E o cara já tem muita experiência, sabe todos os procedimentos pré-voo, sabe que não pode dar medicação. Então, foi bem assim, a gente ficou bem seguro, na verdade, e a gente chegou um dia e o Sheikinho a gente foi buscar ele no aeroporto no dia seguinte. Mas foi a maneira que a gente achou que a gente ficou mais em paz, assim, em trazê-lo. Bom, eu acho que por hoje é só. Se vocês gostaram desse breve conteúdo, essa breve explicação, deixa aí o seu comentário que a gente pode fazer outros vídeos comentando mais coisas. Alguma curiosidade que vocês querem saber sobre vir pra cá. A gente não... na verdade, o que a gente sempre fala, né? Que a gente não sabe a experiência que é para uma pessoa sem documentos vir pra cá. Eu não tenho como... Eu não falaria para um amigo, para amigos meus virem pra cá e falar, não, vem que aqui tem trabalho, não sei o quê. Por quê? Porque a gente tem os documentos, a gente tá legalizado. Então, a gente já conheceu alguns brasileiros aqui, que a situação aqui é complicada para quem não tem documento. Até para alugar, agora que a gente tá vendo apartamentos e tal,
pessoal que é muito chato. Eles querem ver o seu contrato de trabalho, querem o seu holerite de 3 meses, querem saber quanto você ganha. Você tem que dar tantos meses de caução antes. Para trabalho também quase impossível eles pegarem gente sem documento, porque a multa aqui é muito alta. Se vai um fiscal no trabalho e vê que tem alguém trabalhando que não tem documento, a multa pro cara é muito alta. Às vezes, é um valor que ele precisaria fechar o negócio. Então, para eles não compensa. A fiscalização é muito intensa. Não é tão simples quanto Estados Unidos. Tem outros países que a galera é mais liberal, né? Que não tem tanta essa cobrança. Mas aqui é bem complicado. Para tudo você tem que ter documento. Então, na verdade, a gente fala desse ponto de vista do lado de cá, né? De quem tem os documentos. Para quem tem os documentos, eu garanto que é sucesso. Agora, para quem não tem, a gente não pode garantir, né? Porque é uma experiência que a gente não viveu. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho da nossa conversa, dessa troca aqui que a gente teve, né? Que eu quase nunca falo. E quando eu falo, eu quero falar 17 minutos. Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um comentário. E deem uma sugestão também de algum outro tema que a gente pode conversar, que eu posso falar aqui com vocês. E é isso. Vou ficando por aqui. Amanhã é sábado, dia de trabalho. Por isso, vamos agora comer uma coisa, descansar, pra repor as energias. É isso aí, galera. Amanhã a gente se vê. Um beijo e valeu!